Esse sensor faz o seu carro falhar e quase ninguém o limpa. Existe um vídeo circulando dizendo que 12 sensores acumulam sujeira invisível e podem destruir o seu motor, inclusive acabar com o turbo em minutos. Mas será que isso é realidade de oficina ou é dramatização técnica? E hoje eu não vou só reagir, eu vou analisar tecnicamente cada ponto com base em diagnóstico real, scanner, osciloscópio e experiência prática. Porque sensor não trabalha sozinho, ele faz parte de uma estratégia eletrônica complexa. E entender isso muda completamente a interpretação. Antes de sair limpando o sensor, precisamos entender uma coisa. A central não toma decisão baseada em um único sinal. Ela cruza dados. Então, para um sensor causar dano real, normalmente existe uma cadeia de fatores envolvidos. Às vezes não é. Existem pelo menos 12 sensores acumulando sujeira invisível que distorce cada decisão da central eletrônica. E quase ninguém fala sobre limpeza preventiva desses componentes. O sensor MAF coberto por uma névoa microscópica de óleo começa a mentir sobre o volume real de ar que entra. O sensor de oxigênio contaminado por fuligem força mistura rica e acelera a morte do catalisador. E há um sensor, o número 1 dessa lista, tão crítico que quando falha pode destruir um turbo em minutos, e você só percebe quando escuta o barulho metálico que ninguém quer ouvir. Hoje você vai entender quais são esses 12 sensores que fazem o carro perder desempenho, como eles se contaminam no dia a dia brasileiro, poeira, combustível de qualidade duvidosa, trânsito pesado, quais sintomas provocam e qual é o sensor final que praticamente determina se o motor vai passar dos 200 mil quilômetros ou morrer muito antes disso. Número 12. Sensor MAF, medidor de massa de ar. O MAF é um dos sensores mais importantes para a formação da mistura ar-combustível. E, ironicamente, é um dos que mais acumula sujeira sem que o dono perceba. O sensor MAF sujo realmente altera a leitura da massa de ar, mas para isso virar dano estrutural precisa existir uma mistura pobre e persistente sobre carga. E isso geralmente gera código de falha antes de destruir algo. Você já olhou no scanner a curva LTFT e a curva STFT e não entendeu o que realmente estava acontecendo? A STFT é a correção imediata que a central faz na mistura ar-combustível, ou seja, é a correção a curto prazo. Ela reage em tempo real ao sinal da sonda lambda. Subiu para positivo, ela adiciona combustível. Foi para negativo, ela retira combustível. Já a LTFT, que é a correção a longo prazo, ela aprende com a STFT, que é a correção a curto prazo. E a correção rápida fica muito mais tempo positiva ou negativa. A central incorpora este ajuste como padrão. É a central compensando desgaste, sujeira, entrada falsa de ar ou até bico injetor fora do padrão. E agora vem o ponto crítico. Existe uma margem de compensação. A central consegue corrigir até certo limite. Normalmente algo aproximadamente de 20 a 25%. Passou disso, ela não consegue mais equilibrar a mistura. Aí começam as falhas, consumo alto, perda de potência e risco real de dano ao motor. Scanner não é para apagar código, é para interpretar comportamento. E quem entende a mistura a curto e longo prazo, diagnostica antes do prejuízo aparecer. Ele fica instalado no duto de admissão, logo após o filtro de ar, e muita gente nunca nem viu essa peça. Dentro dele existe um filamento aquecido, mais fino que um fio de cabelo. Esse fio é mantido a temperatura constante. Quando o ar passa, ele esfria o filamento proporcionalmente à quantidade de ar admitida. A central mede quanta corrente elétrica é necessária para manter a temperatura estável e, com isso, calcula a massa exata de ar que entra no motor. O problema é que esse filamento trabalha num ambiente hostil. No Brasil, além de poeira fina que atravessa filtros de baixa qualidade, há vapores de óleo do sistema de ventilação do cárter e resíduos do combustível que formam uma película quase invisível sobre o elemento sensível. Micras de sujeira já são suficientes para alterar a troca térmica e atrasar a resposta do sensor. Na prática de oficina, isso aparece como consumo elevado sem explicação, marcha lenta e irregular que melhora quando acelera ou perda de potência progressiva que ninguém associa ao sensor de ar. No scanner, os valores de gramas por segundo ficam fora do esperado para aquela rotação. Ao remover o sensor, encontra-se uma camada acinzentada que brilha sob luz forte, como óleo seco. Se o MAF lê menos ar do que o real, a central injeta menos combustível. O motor trabalha pobre, aumenta a temperatura de combustão e pode gerar detonação leve. Se lê mais ar do que o existente, enriquece a mistura, o consumo dispara, as velas se sujam e o catalisador recebe combustível não queimado, elevando sua temperatura interna. No médio prazo, mistura errada constante contamina o óleo com combustível, acelera desgaste de anéis e pode saturar o catalisador. No longo prazo, o próprio MAF pode queimar por excesso de corrente tentando compensar leituras incorretas. A limpeza correta exige produto específico para sensor MAF. Nada de limpa-contato comum ou desengraxante. Remove-se o sensor com cuidado, aplica-se o spray sem tocar no filamento, deixa-se secar totalmente e reinstala-se garantindo que não exista entrada de ar falso. E se o MAF mede a massa de ar pelo fluxo, existe outro sensor que mede a carga do motor pela pressão dentro do coletor. Número 11. Sensor MAP, pressão absoluta do coletor. O MAP trabalha de forma diferente. Ele mede o vácuo ou a pressão no coletor de admissão por meio de um diafragma piezoelétrico. Em motores turbo, também ajuda a controlar a pressão de sobrealimentação.
O MAP contaminado pode atrasar resposta de carga, principalmente em motor turbo, mas a sobreposição grave geralmente envolve falha de controle de wastegate ou reprogramação agressiva. O sensor MAP é um dos principais responsáveis por informar à central a carga real do motor. Ele mede a pressão absoluta no coletor de admissão, e com base nisso a central calcula quanto combustível deve injetar e qual ponto de ignição usar. Ou seja, o sensor influencia diretamente no desempenho, consumo e funcionamento em marcha lenta. Se ele lê pressão errada, a mistura fica desregulada, pode enriquecer demais ou empobrecer, causando falhas e perda de potência. Mas atenção, o MAP não é vilão isolado. Muitas vezes o problema não está no sensor, e sim em mangueira ressecada, entrada falsa de ar, sincronismo incorreto ou até defeito em outro sensor. Antes de condenar a peça, é preciso analisar o sistema como um todo. Diagnóstico é conjunto, não adivinhação. Quando o motor suga ar, cria vácuo. O MAP converte essa variação em sinal elétrico. A central usa essa informação para ajustar combustível, avanço de ignição e, nos turbinados, o controle do wastegate. O problema é que o MAP recebe sujeira diretamente do coletor. Resíduos de óleo do sistema PCV, fuligem do EGR e carbonização típica de uso urbano formam depósitos no orifício do sensor ou na mangueira que o conecta ao coletor. Com o tempo, a pressão real não chega limpa ao diafragma. A leitura fica lenta ou distorcida. Sintomas comuns incluem aceleração fraca ao sair do semáforo, turbo que não atinge pressão correta ou limita a potência sem motivo aparente. No scanner, a pressão com chave ligada e motor desligado deveria indicar pressão atmosférica local. Se já começa errada, há indício de problema. Em motores turbo, um MAP impreciso pode causar sobrepressão ou subpressão. Sobrepressão pode danificar pistões. Subpressão faz o turbo trabalhar fora da faixa ideal, aumentando temperatura e desgaste. A limpeza envolve remover o sensor, limpar o orifício com produto adequado e verificar mangueiras ressecadas ou obstruídas. Após reinstalar, é essencial conferir a leitura no scanner e observar resposta rápida às variações de aceleração. E se MAF e MAP medem quantidade e pressão de ar, existe um terceiro que define a densidade desse ar. Número 10. Sensor IAT, temperatura do ar de admissão. O sensor IAT, que é o sensor da temperatura do ar da admissão, altera o cálculo de densidade do ar, mas a influência dele é isoladamente pequena. Ele ajusta ponto e mistura em nível fino, não em nível destrutivo. O sensor IAT, sensor de temperatura do ar admitível, tem um papel estratégico no cálculo de mistura do avanço. Ele informa a central a temperatura do ar que está entrando no motor, e isso muda completamente a densidade do ar. A central trabalha com uma tabela de correção por temperatura. Ar mais frio é mais denso, tem mais oxigênio, então a central injeta mais combustível. Ar quente é menos denso, então ela reduz a injeção para manter a proporção ideal. Além disso, o avanço de ignição também é compensado por mapa. Com ar mais quente, a tendência da detonação aumenta, então o sistema pode atrasar o ponto para proteger o motor. Não é só temperatura, é estratégia de funcionamento. O IAT mede a temperatura do ar por meio de um termistor, cuja resistência varia conforme o calor. Pode estar separado ou integrado ao MAF. Ar frio é mais denso. Ar quente é menos denso. A central precisa dessa informação para calcular corretamente a quantidade de combustível necessária para manter a mistura estequiométrica, especialmente em um país como o Brasil, onde a variação térmica pode ser grande entre regiões. Se o IAT estiver sujo com óleo ou poeira compactada, pode isolar termicamente o sensor e atrasar sua leitura. O resultado são dados incorretos. Motor que falha em dias frios porque o sistema acha que está quente, ou perda de potência em dias quentes porque a central subestima o oxigênio disponível. No scanner, valores absurdos como temperatura negativa com motor quente ou 100 graus logo após partida frio indicam falha ou contaminação. Em motores turbo, há versões posicionadas após o intercooler. Se esse sensor informar temperatura mais baixa do que a real, a central pode permitir avanço excessivo de ignição, aumentando o risco de detonação. No médio prazo, mistura incorreta gera aumento de consumo e carbonização. No longo prazo, detonação repetitiva pode trincar pistões ou desgastar anéis prematuramente. A limpeza é simples. Remover o sensor, aplicar álcool isopropílico de alta pureza sem esfregar o elemento sensível, secar completamente e comparar a leitura com a temperatura ambiente usando o scanner. Com MAF, MAP e IAT em ordem, a admissão trabalha com dados confiáveis. Mas ainda há sensores que traduzem a intenção do motorista e sincronizam o funcionamento interno do motor. Número 9. Sensor TPS, posição da borboleta. O TPS informa a central o ângulo de abertura da borboleta. Em sistemas mais antigos, utiliza um potenciômetro. Em sistemas mais modernos, pode usar efeito Hall. Instalado no corpo de borboleta, ele convive com vapores de óleo e carbonização. Com o tempo, sujeira pode afetar a leitura ou desgastar trilhas internas. Sintomas clássicos são aceleração com falhas, resposta atrasada ao pisar no pedal ou dificuldade para manter velocidade constante. No scanner, o gráfico do TPS deve subir de forma linear. Se apresentar saltos ou pontos mortos, há desgaste ou contaminação. A limpeza exige desmontar o corpo de borboleta, remover carbonização da válvula e limpar externamente o sensor sem desmontá-lo ou encharcar suas partes internas.
E todos esses sensores dependem de sincronização precisa do motor. Número 8. Sensor de posição do virabrequim. Sensor de virabrequim, o famoso sensor de rotação. Esse é crítico sim, mas quando ele falha, o motor apaga. Ele não costuma causar dano progressivo, ele causa parada. Esse é um dos mais críticos. Ele lê os dentes da roda fônica do virabrequim por campo magnético e informa a central a posição exata e a rotação do motor. Sem esse sinal, não há ignição nem injeção. Ele trabalha em ambiente severo, próximo ao bloco, sujeito a calor intenso, vibração e respingos de óleo. Por ser magnético, atrai-lhe malhas metálicas resultantes do desgaste natural do motor. Essa camada de partículas reduz a intensidade do sinal. Os sintomas incluem dificuldade de partida com motor quente, falhas intermitentes ou desligamentos repentinos. Em diagnóstico com osciloscópio, a forma de onda pode apresentar amplitude reduzida. A limpeza envolve remover o sensor, limpar cuidadosamente a ponta para retirar partículas metálicas, verificar a distância correta em relação à roda fônica e reinstalar. E o sensor de virabrequim não trabalha sozinho. Ele tem um parceiro igualmente essencial na sincronização do motor, instalado no comando de válvulas, que pode ser o responsável por falhas que muitos confundem com problemas mais caros. E é exatamente aí que a lista começa a ficar ainda mais crítica. Número 7. Sensor CMP, posição do comando de válvulas. Se o sensor de posição do virabrequim informa velocidade e posição básica do motor, o CMP é quem diz à central exatamente qual cilindro está em fase de compressão. Ele fica instalado no cabeçote, lendo a posição do comando de válvulas, e é fundamental para que a injeção seja realmente sequencial. Na prática, o virabrequim gira 2 voltas para cada ciclo completo do motor. O sensor do virabrequim sabe que o pistão está no ponto morto superior, mas não distingue se está em compressão ou escape. Quem resolve isso é o sensor de comando. Sem ele, a central perde referência fina e pode cair em modo de injeção em lote, menos eficiente. O CMP trabalha mergulhado em ambiente quente, com vapores e respingos de óleo fresco da tampa de válvulas. Com o tempo, forma-se verniz de óleo queimado na ponta do sensor, enfraquecendo o sinal magnético. Se houver vazamento pelo anel de vedação, o óleo pode invadir o conector e gerar curto intermitente. Na oficina, o sintoma típico é motor que pega, mas funciona áspero, consumo elevado e perda de potência. No scanner, aparece código de correlação entre virabrequim e comando, indicando que os sinais não estão sincronizados como deveriam. Ao remover o sensor, muitas vezes está pegajoso, escurecido ou com o O-ring ressecado. No médio prazo, sincronização imprecisa reduz eficiência e aumenta a formação de carbono. No longo prazo, há veículos que simplesmente não dão partida quando o CMP falha totalmente. A manutenção envolve remover o sensor, limpar a ponta com cuidado, substituir o anel de vedação se estiver endurecido e verificar sinal no scanner após reinstalação. Com os sensores de posição em ordem, a central passa a confiar na fase do motor. Agora entram os sensores que determinam a estratégia térmica e de mistura com base na temperatura real do conjunto. Número 6. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. O sensor ST é responsável por definir como o motor se comporta na partida frio, no aquecimento e no funcionamento normal. Ele mede a temperatura do líquido de arrefecimento por meio de um termistor mergulhado no fluido. A central usa essa leitura para enriquecer mistura quando o motor está frio, elevar a marcha lenta durante o aquecimento, acionar a ventoinha e, em modelos mais modernos, até controlar válvula termostática eletrônica. O problema começa quando o sistema de arrefecimento não recebe manutenção adequada. No Brasil, é comum rodar apenas com água ou aditivo de baixa qualidade. Com o tempo, forma-se borra, ferrugem e depósitos que se acumulam na ponta do sensor. Isso altera a transferência térmica e distorce a leitura. Resultado: motor que consome demais porque acha que está sempre frio, ventoinha que liga com o motor ainda gelado ou, pior, superaquecimento real sem acionamento correto porque o sensor informa temperatura inferior à verdadeira. Em diagnóstico, compara-se a resistência do sensor com a tabela de temperatura do fabricante. Muitas vezes, o conector também apresenta oxidação, adicionando resistência elétrica e confundindo ainda mais a leitura. No médio prazo, mistura constantemente rica contamina o óleo e aumenta desgaste. No longo prazo, o motor que nunca entra corretamente em malha fechada eleva emissões e consumo. A solução envolve drenar o sistema, remover o sensor, limpar a ponta com cuidado, revisar o conector e, principalmente, substituir o fluido por aditivo correto na proporção recomendada. Com temperatura controlada, entra em ação o sensor que trabalha no ambiente mais agressivo do veículo. Número 5. Sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio mede a quantidade de oxigênio residual nos gases de escape por meio de um elemento cerâmico de zircônia. Ele gera tensão conforme a diferença de oxigênio entre o escapamento e o ar atmosférico, permitindo que a central ajuste a mistura em tempo real. Esse sensor vive em um verdadeiro inferno químico. Fuligem de combustão incompleta, cinzas de óleo queimado, comum em motores com desgaste, e até resíduos de combustível adulterado se acumulam na ponta do sensor. No Brasil, onde a qualidade do combustível pode variar bastante, isso é ainda mais crítico. Quando contaminado, o sensor responde lentamente.
Em vez de oscilar rapidamente entre mistura rica e pobre, sua leitura fica preguiçosa. O resultado é consumo elevado, cheiro forte de combustível no escapamento e luz de injeção acesa com códigos de resposta lenta. Um sensor de oxigênio que indica mistura pobre quando na verdade está rica pode levar a central a enriquecer ainda mais, sobrecarregando o catalisador. No médio prazo, o catalisador perde eficiência. No longo prazo, pode colapsar internamente e restringir o fluxo de escape. A limpeza é discutível. Alguns tentam métodos paliativos, mas na maioria dos casos, quando a contaminação é severa, a substituição é a solução mais confiável. A prevenção passa por usar combustível de boa procedência e manter o motor sem consumo excessivo de óleo. E mesmo com mistura sob controle, há um sensor que age como última linha de defesa contra a autodestruição. Número 4. Sensor de detonação. Agora aqui nós temos algo realmente sensível. Se o sensor de detonação não identificar vibração anormal, a central pode manter o avanço excessivo sobre carga. O sensor de detonação é basicamente um microfone preso ao bloco do motor. Ele é calibrado para captar a frequência de ressonância do bloco, aquela vibração específica gerada quando ocorre a batida de pino, a famosa detonação. Cada motor tem uma faixa característica de frequência. A central sabe exatamente qual som precisa monitorar. Quando essa frequência aparece, a central reage imediatamente, atrasando o avanço de ignição para proteger pistões, anéis e cabeçote. É um sistema de proteção ativo, trabalhando o tempo todo. Mas existe um detalhe crucial: torque de aperto influencia diretamente a leitura. Se o sensor estiver frouxo ou apertado além do especificado, ele altera a forma como vibrar junto ao bloco, e a interpretação do sinal pode ficar incorreta. Outro ponto importante é ruído estrutural. Ruído estrutural pode gerar falso positivo. Folga interna, suporte quebrado ou até vibração excessiva pode ser interpretados como detonação. Por isso, antes de condenar avanço ou combustível, é preciso entender o comportamento mecânico do conjunto. O diagnóstico começa na física, não no código de falha. Detonação não é barulho, é vibração em frequência específica. O sensor de detonação é fixado diretamente no bloco do motor. Ele detecta vibrações específicas associadas à batida de pino, convertendo-as em sinal elétrico para que a central atrase o ponto de ignição e proteja os pistões. Diferente dos outros, ele não sofre apenas contaminação química, mas mecânica. Se estiver frouxo, com torque incorreto ou instalado sobre superfície suja com óleo endurecido, a transmissão de vibração é prejudicada. Quando isso acontece, dois cenários são possíveis. A central pode interpretar ruídos normais como detonação e atrasar demais o ponto, causando perda de potência. Ou pode não detectar detonação real, permitindo que o motor opere com avanço excessivo, elevando temperatura e risco de danos internos. No médio prazo, avanço incorreto aumenta consumo e temperatura. No longo prazo, detonação não controlada pode danificar pistões e anéis. A manutenção consiste em remover o sensor, limpar a superfície do bloco até metal limpo, reinstalar com torque exato especificado e verificar resposta adequada em diagnóstico. Com ignição protegida, entramos nos sensores ligados diretamente ao combustível. Número 3. Sensor de pressão de combustível. Esse sensor mede a pressão no reio de injeção. Em motores com injeção direta, pode trabalhar com pressões superiores a 150 ou até 200 bar. Qualquer impureza no combustível, água, sedimentos, ferrugem de tanque, pode atingir o sensor. Partículas microscópicas podem obstruir seu orifício ou afetar o diafragma interno. Os sintomas incluem partida difícil, falha sob carga e códigos de pressão incoerente. No scanner, a pressão indicada não bate com a medição mecânica feita com manômetro. Se o sensor indicar pressão baixa inexistente, a bomba trabalha constantemente no máximo, reduzindo sua vida útil. No médio prazo, surgem sintomas semelhantes aos de bicos sujos. No longo prazo, a bomba de alta pressão pode falhar. A prevenção envolve troca regular do filtro de combustível e abastecimento em postos confiáveis. Número 2. Sensor de pressão de óleo. Esse é um dos sensores mais críticos do motor. Ele monitora a pressão do óleo gerada pela bomba. Trabalha mergulhado em óleo quente e, se a troca de óleo for negligenciada, pode acumular borra e verniz em seu pequeno orifício. Quando parcialmente obstruído, pode indicar pressão normal mesmo com problema real, ou acusar baixa pressão inexistente. Em motores com sistema de pressão variável, leitura incorreta confunde toda a estratégia de lubrificação. Sintomas incluem luz de óleo piscando em marcha lenta quente ou leitura congelada que não varia com a rotação. A confirmação exige medição com manômetro mecânico. No pior cenário, uma leitura incorreta pode mascarar falta real de pressão até ocorrer desgaste severo de bronzinas. Na maioria dos casos, após contaminação interna, o sensor deve ser substituído. E, claro, a prevenção passa por troca de óleo no prazo correto e uso de lubrificante adequado. E finalmente, o sensor que protege os componentes mais caros do conjunto. Número 1.
Sensor de temperatura dos gases de escape. O sensor EGT, sensor de temperatura dos gases de escape, é um componente essencial principalmente em motores turbo e de alta performance. Ele monitora a temperatura dos gases após a combustão, e essa informação é vital para proteger o motor e o turbo. Quando o EGT sobe além do limite seguro, a central entende que o conjunto está sob estresse térmico excessivo. EGT alto normalmente faz a central entrar em modo de proteção, para evitar danos em pistões, válvulas e turbina. Uma das primeiras estratégias é o corte de pressão do turbo. A central reduz a pressão de sobrealimentação para diminuir a carga térmica dentro da câmara de combustão. Outra estratégia comum é o enriquecimento da mistura. Ao injetar mais combustível, parte desse combustível ajuda a reduzir a temperatura da combustão, funcionando como um mecanismo de resfriamento. Ou seja, o EGT não é apenas um sensor de leitura, ele é um sentinela térmico. Quando ele acusa excesso de temperatura, a central age para salvar o motor antes que o prejuízo aconteça. Turbo não derrete porque sensor sujou levemente. Ele sofre quando a estratégia de proteção falha. O sensor EGT mede a temperatura dos gases de escape, especialmente importante em motores turbo. Ele pode estar antes e depois da turbina. Sua função é impedir que temperaturas excessivas danifiquem turbo e catalisador. Ele trabalha exposto a temperaturas que podem ultrapassar 800 graus Celsius, além de fuligem, cinzas e resíduos químicos. Com o tempo, a ponta pode ficar coberta por depósitos que funcionam como isolante térmico, fazendo o sensor indicar temperatura menor que a real. Se isso acontecer, a central pode permitir pressão de turbo excessiva, elevando ainda mais a temperatura real. Em casos extremos, a turbina pode sofrer danos por superaquecimento em poucos minutos de uso severo. Em veículos com filtro de partículas, leitura incorreta também compromete a regeneração adequada. Quando severamente contaminado, o sensor geralmente precisa ser substituído. Métodos de limpeza raramente devolvem a precisão original. No fim das contas, o sensor que faz seu carro falhar não é apenas um. São 12 componentes críticos trabalhando silenciosamente enquanto acumulam sujeira invisível. Na prática de oficina, quando a gente pega um carro com consumo alto, na maioria das vezes não é sensor sujo. É compressão baixa, bico travado, sonda lambda lenta por desgaste, catalisador obstruído, combustível ruim, mas o vídeo tem fundamento técnico, mas precisa ser interpretado com critério. Sensor sujo altera a leitura, mas dano mecânico quase sempre envolve múltiplos fatores trabalhando juntos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, segue esse canal e deixa um comentário bem bacana, que assim você me motiva a trazer mais do mundo da oficina para você. E por hoje é isso, valeu e tchau, obrigado.